Por outro lado, Pedro já comparou a cegueira deles a uma turvação interior divinamente infligida. Ele interpretou Paulo como ensinando que Deus abandona os culpados de cópula entre pessoas do mesmo sexo a um senso reprovado, pelo qual eles confundem totalmente a seriedade de suas ações. Então veja que isso é contraditório. Se ele vai apelar para o arrependimento de uma pessoa que ele mesmo está afirmando que seu senso já foi reprovado. Pedro continuará a colocar os sodomitas entre os demoníacos, aqueles que entregam sua carne aos demônios por meio de uma troca tão fétida contra a lei da natureza, contra a ordem da razão humana, são de fato corretamente comparados aos possuídos. Como podem aqueles de senso reprovável serem convencidos por apelos à consciência na exegese ou uma intuição de classificação adequada na punição dos pecados? O que Pedro pode esperar conseguir discutindo com o que ele chama de demoníacos? Uma resposta óbvia seria que Pedro está interessado principalmente não na interpretação dos cânones, mas na interpretação das escrituras cristãs. Ele se dirige aos sodomitas com toda a força da condenação das escrituras, o horror do fogo divino em Sodoma, as execuções prescritas por Levítico, o toque da trombeta da escoriação de Paulo em Romanos. De fato, Pedro reforça as passagens das Escrituras, tornando-as muito literalmente. Ele vai tomar cada texto literalmente. Principalmente as violências contra o que ele considera sodomitas. Enquanto a tradição penitencial lê a pena de morte metaforicamente, Pedro não dá qualquer indício de outra leitura que não seja literal. Mas seu livreto se baseia em mais do que um apelo à letra das Escrituras. Ele gasta muitas linhas de argumento contra o sodomita, além dos argumentos sobre como ler os cânones penitenciais, há argumentos sobre o comportamento animal e desafios ao desejo do mesmo sexo. O sodomita miserável está tão cego pela fúria da luxúria, né, que ele faz o que nenhum macho, carneiro, garanhão, touro ou mesmo jumento faria. E que tipo de desejo pode ser esse? Todo desejo natural busca encontrar fora o que não encontra dentro. Todo desejo natural é o desejo pela diferença. O que um homem pode encontrar em outro que ele não possa encontrar em si mesmo? Veja o tipo de argumentação do Pedro Damião. Se você tem desejo de sentir a carne masculina, volte a mão para si mesmo e saiba que tudo o que não encontrar em si mesmo em vão procurará no corpo de outro homem. Pedro diz tudo isso em um apelo ao sodomita, um apelo que é muito mais do que o texto de prova das Escrituras. Então ele termina o apelo novamente anunciando que o pecado do sodomita o tornou presa de demônios. Pedro argumenta com base na razão em um livreto que se baseia em vários outros livros, desde as escrituras cristãs até as últimas redações das penitenciais. Ele defende a leitura racional desses livros e complementa suas lições com lições extraídas pela razão das naturezas das coisas, dos animais, dos corpos, do desejo. A racionalidade de Pedro não é sua última esperança de apelo ao sodomita. A razão não é para ele como será para Tomás de Aquino, por exemplo. O último recurso em argumentos com interlocutores que não aceitam a autoridade de nenhum texto comum. Ela é, ao contrário, a única posição segura a partir da qual Pedro pode encontrar o sodomita, encontrar a distorção dos textos, a ruptura da natureza animal e a inversão do desejo. Uma razão erudita salvaguarda a posição autoral de Pedro. Ele quer enfatizar a concordância entre a razão e as escrituras, transformando-a em razoabilidade. Os perigos para sua posição são vários. Primeiro, há a questão de como Pedro sabe o que ele deve descrever. Burchard, no Decretum 19, pode afirmar que conhece as práticas dos pecadores, tanto pela experiência do confessionário quanto pelo ensino de seus predecessores. Pedro não está escrevendo um questionário de confessor. Ele não é franco sobre suas fontes penitenciais. Ele deve, então,
apresentar-se como um racionalizador bem informado, como alguém que pode falar sobre os tipos de vício sodomítico à distância de uma dedução erudita. Ele deve a todo custo evitar a suspeita de que ele próprio tenha sido um sodomita invisível.